Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos de direito empresarial. Falamos no vídeo anterior sobre o conceito de empregado, o conceito de atividade empresária, diferenciamos atividade empresária de atividade civil e falamos também da diferença entre empresário e sócio. Agora vamos falar quem são as pessoas que podem ser empresárias. Será que toda e qualquer pessoa pode ser empresária? Não. A lei ela vai trazer algumas restrições. Para ser empregado, o Código Civil nos diz, lá no seu artigo 972, que poderá ser empresário todos aqueles que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não tiverem nenhum impedimento legal. A lei vai criar alguns impedimentos e se a pessoa não se enquadrar em nenhum deles e estiver plenamente capaz de exercer a sua capacidade civil, ela poderá ser empresária. Mas por que eu estou falando com vocês de capacidade civil? O que é isso? Ora, toda pessoa natural, toda pessoa humana, ela é uma pessoa capaz de direitos e de obrigações. Então, nós passamos lá no Código Civil, nessa lei que eu estou falando para vocês, lá no primeiro artigo dessa lei, diz o seguinte, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, para você ter direitos e para você ter deveres, não existe uma idade. Você, a partir do momento em que você nasceu, e hoje a lei, inclusive, resguarda os direitos do nascituro, ou seja, do feto ainda em gestação, quando você nasce com vida, você adquire o que nós chamamos de personalidade civil da pessoa. Você adquire personalidade civil. A partir do momento que você adquire personalidade civil, você, portanto, é capaz de direitos e obrigações, né? Você vai poder ter direitos e também terá obrigações. Talvez seja complicado para a gente entender que um bebê tenha obrigações. Ele tem? Sim, ele tem. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um bebê, ele nasça e herde no momento já do seu nascimento, porque, por exemplo, por um evento morte de seus pais, né, logo depois do seu nascimento, enfim, ele se torna herdeiro de uma grande fortuna deixada pelos seus pais. Ele é o único herdeiro, então ele vai herdar todo um patrimônio. Esse bebê, ainda que conte com poucos meses de vida, ele é contribuinte. Ele terá a obrigação de pagar os impostos, os tributos que incidem sobre o seu patrimônio. Ué, mas como assim? Como ele vai fazer? Obviamente que ele não tem capacidade civil, né? Ele não tem entendimento, ele não anda ainda, ele não para exercer. Por isso ele será representado por uma pessoa que tenha o exercício da sua capacidade civil irá representá-lo. Mas ele é o contribuinte, porque ele adquiriu todo aquele patrimônio deixado pelos seus pais. Ele apenas ainda não tem capacidade civil para gerir aquele patrimônio. Então, por isso que será empresário a pessoa que tiver capacidade civil, que tiver discernimento, que tiver condições de entender civilmente, de praticar os atos da vida civil, da vida do cotidiano relacionados à sociedade empresária. Nós temos, nessa mesma lei, pessoal, no Código Civil, nós temos uma classificação entre pessoas que são absolutamente incapazes. Hoje, o Código Civil diz que absolutamente incapazes são tão somente as pessoas menores de 16 anos. A gente tem um critério biológico. Antes, até 2015, a gente tinha também considerado como absolutamente incapaz a pessoa que tinha qualquer problema mental que tirasse dela a capacidade de discernimento, ou seja, a capacidade de compreender os atos da vida civil, tá? Só que nós tivemos em 2015
a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, esse estatuto, buscando, de certa forma, impedir que houvesse preconceitos em relação a essas pessoas, né, essas pessoas que têm um problema mental, que retira delas a capacidade de discernimento, não mais as considera como absolutamente incapazes. Isso aí é uma questão muito delicada, muito sensível, há quem concorde com isso, há quem não concorde, mas o fato é que desde 2015, aquelas pessoas que têm esse problema mental, que retiram delas a capacidade de compreender os atos da vida civil, de compreender a própria vida, elas não são mais consideradas absolutamente incapazes. Então, hoje, de acordo com a nossa lei, com o Código Civil, somente são considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Então, eles são considerados absolutamente incapazes de compreender a vida civil e, portanto, eles não podem exercer atos da vida civil. E aí eles vão ser representados por uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando um filho com idade inferior a 16 anos entra na justiça pleiteando pagamento de pensão alimentícia, ele será, nessa ação, representado, em regra, pela sua mãe, pela sua genitora. Por quê? Porque ele não tem discernimento para estar perante o Poder Judiciário requerendo de seu pai, por exemplo, a pensão. Então, ele será representado, ele precisa que alguém o represente, porque ele ainda não tem discernimento sobre os atos da vida civil, portanto, não pode praticá-los. E nós temos uma segunda classificação, que é dos relativamente incapazes. E quem são os relativamente incapazes aos olhos da lei? De que lei estou falando? Do Código Civil, pessoal. Os relativamente incapazes são aqueles com idade entre 16 e 18 anos, então com 16 completos e 18 incompletos, né? Então 17 e antes de completar os 18 anos, tá certo? Nós temos também os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, tá certo? Então os ébrios, aqueles, né, que nós comumente chamamos, né, no senso comum, de alcoólatras, né, e aqueles viciados em tóxicos. Mas assim, importante dizer que aqueles que fazem uso de drogas já estão num estado tal que eles não conseguem mais ter o pleno discernimento de sua vida. Não é aquela pessoa que fuma um cigarro de maconha dele ali, que prefere fumar a maconha do que fumar o cigarro, porque acha mais natural, porque acha que dá uma onda, enfim. Não estamos aqui discutindo se é bom, se é ruim, não. Estamos falando a diferença, tá certo? Uma pessoa que seja uma dependente realmente química, uma dependente de drogas, que a droga já retirou dela a capacidade plena de compreender os atos da vida civil. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então, às vezes a pessoa, né, ela é plenamente capaz, era uma pessoa com total discernimento, sofre um acidente e aí temporariamente ou às vezes até permanentemente ela fica desprovida da sua capacidade de expressar, né, o seu discernimento. Nós temos casos aí, aquele cantor do Paralamas do Sucesso, Ebert, que sofreu aquele avião, ficou muito tempo, né? Aquele ator Flávio Silvino, que hoje eu nem sei como ele está mais, mas ele sofreu um acidente, ele teve que reaprender a falar, a andar. Temos aquelas pessoas que sofrem um acidente e acabam vivendo em estado vegetativo, né? Não falam mais, não se expressam mais. Então, nós temos aí aquelas pessoas que eram absolutamente capazes e que por qualquer razão, por uma doença, por um acidente, elas ficam temporariamente ou até mesmo permanentemente, né, impedidas aí de exprimir a sua vontade. E os pródigos também são considerados
relativamente incapazes. Quem são os pródigos? Os pródigos são aquelas pessoas que não têm controle sobre a sua vida financeira. Elas acabam gastando todo o dinheiro que elas têm, né, contraindo dívidas, gastando descontroladamente. São chamados os pródigos. E aí, por conta disso, por esse descontrole, eles são classificados, segundo a lei, como relativamente incapazes. Mas vejam, há uma diferença entre ser relativamente incapaz e absolutamente incapaz. Se você é absolutamente incapaz, você não tem discernimento algum. Por isso, você vai ser representado. Uma pessoa vai te representar, vai representar os seus direitos, os seus, vai realizar aí as suas obrigações. Agora, quando você é relativamente incapaz, quer dizer que você já tem um certo discernimento. Você não tem um discernimento total, mas você já tem um certo discernimento, você já é capaz de compreender alguma coisa, não a totalidade dos atos da vida civil. Nesse caso, você não precisa mais ser representado, você já subiu um estágio, né? Você já tem um amadurecimento, um discernimento parcial. Você apenas precisa de uma ajuda, daí você ser assistido e não representado, porque você já consegue ter um discernimento parcial e vai precisar tão somente de uma ajuda e não de alguém que faça tudo por você. Então, pessoal, os incapazes, absolutamente incapazes, né? E os relativamente incapazes, o que vai acontecer? Eles poderão ser empresários? Depende da situação, tá? Os incapazes, eles sejam aí os relativamente incapazes, eles poderão dar continuidade a uma sociedade empresária que eles começaram antes da causa que os tornou relativamente incapazes. Evidentemente, né, eles serão assistidos. Então, quando você se torna incapaz, né, relativamente incapaz, geralmente há um processo de interdição. Vai te interditar. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, durante aquele período que perdurar aquela causa que te faz relativamente incapaz, você terá que ser assistido, você está interditado, você está, de certa forma, proibido de exercer sozinho os atos da vida civil, você precisa de uma ajuda, você precisa de um assistente. E tanto os absolutamente incapazes como os relativamente incapazes, eles não podem iniciar uma sociedade, uma atividade empresária, justamente porque lhes falta a capacidade para a prática dos atos civis. Eles podem dar continuidade, seja de maneira assistida ou de maneira representada, né? Imagina aí aquela situação que eu falei para vocês, do bebê que perde os seus pais e se torna herdeiro. E imagina que eles tenham aí um império de empresas. Como fica isso? Ora, a sociedade vai continuar, ele será o sócio, né? O sócio majoritário, o dono da empresa. A sociedade empresária, a atividade econômica organizada continuará, porém, ele terá um representante que fará o seu papel até que ele complete a maioridade e possa então assumir os negócios, ou até que ele alcance os 16 anos, já possa começar a praticar alguma coisa, mas sempre sendo assistido. E há também, pessoal, os impedimentos. Os impedimentos são situações que a própria lei proíbe as pessoas de exercerem juntas a sociedade, a atividade empresária. Ou seja, que a lei ela proíbe que certas pessoas sejam sócias. Então, por exemplo, os cônjuges, eles poderão ser sócios? Marido e mulher podem ser sócios? Sim, mas somente numa condição. Se o regime de bens for o regime da separação, da comunhão parcial de bens, que hoje é o regime da lei. Se eles forem casados pelo regime da separação total de bens ou da comunhão universal de bens, eles não poderão ser sócios. Então, os cônjuges, o marido e mulher, podem ser sócios? Podem, desde que sejam casados pelo regime da comunhão parcial de bens.
Se forem casados pelo regime da comunhão total de bens, ou comunhão universal de bens, né, como também é chamado, e da separação obrigatória de bens, eles não poderão ser sócios, tá certo? Não poderão exercer na condição de sócio um do outro atividade empresária. A gente vai aprofundar nisso nas nossas aulas presenciais, tá certo? Uma vez que o empresário seja casado, né, e aí ele não é sócio, ele é casado e o seu cônjuge ou a sua cônjuge não é seu sócio. Ele precisa da concordância do marido ou da esposa para fazer algum ato, praticar algum ato, vender, por exemplo, algum bem de propriedade da sociedade? Não, pessoal, ele não precisa, tá? Ele pode fazer isso livremente, porque, na verdade, ele é ali o sócio da empresa, tá certo? Então, essas são mais algumas anotações sobre o regime societário, tá certo? E que são importantes para que a gente dê sequência ao nosso estudo. A gente se vê num próximo vídeo, onde a gente vai falar dos tipos de sociedade empresárias existentes no Brasil hoje. Espero vocês, um abraço e até lá.